dia, queridos alunos. Nossa aula de hoje é de geografia. Vamos falar, na verdade, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2 do livro 1 de geografia. O tema do nosso capítulo é as atividades econômicas do campo e da cidade. A tia vai iniciar falando um pouco sobre a pecuária. Essas imagens representam a pecuária. Nós temos a criação de gado, nós temos criação de porcos, criação de galinha, criação de ovelhas, rebanhos de cabras em floresta, rebanhos de búfalos em Santarém, aqui no Pará. Que coisa legal, né? Nós temos apresentado aí o nosso Pará no nosso livro de geografia. A pecuária, ela é a atividade desenvolvida no campo, responsável pela criação de animais, como os bovinos, no caso, os bois e as vacas representados aí nessa imagem. Nós temos os suínos, né? Os porcos, nós temos os caprinos, as cabras e as ovelhas, nós temos os equinos, no caso os cavalos, nós temos as aves, no caso as galinhas, os perus, os patos e entre outros. Do mesmo modo que na agricultura a água é essencial para a pecuária, pois propicia o desenvolvimento das pastagens com as quais os rebanhos se alimentam, além de todos os animais precisarem beber água para viver. A pecuária é fundamental para a vida das pessoas, pois a partir dela obtém-se diversos alimentos e outros produtos fundamentais ao ser humano. Dos bovinos, por exemplo, obtém-se a carne, o leite, utilizado para fazer queijo, manteiga e iogurte, e o couro, matéria-prima de diversos produtos, como bolsas, cintos e sapatos. Das aves são usados a carne e os ovos. Dos caprinos, utilizam-se a carne, o leite e a lã. Os cavalos e as mulas são importantes em diversos lugares do Brasil, pois no meio rural são muito utilizados na produção agrícola e servem como meio de transporte. Nós temos também outra atividade. Aí nessa imagem nós temos a coleta de açaí em Santarém, aqui no Pará também, e nós temos também a extração de látex de seringueiras da União Paulista, lá em São Paulo. O extrativismo é uma atividade que retira da natureza, por meio da coleta ou da extração, diversos produtos que são utilizados pelos seres humanos das mais variadas maneiras. Esses produtos podem ser de origem animal, vegetal e mineral. Os produtos do extrativismo animal são a caça e a pesca. Os produtos do extrativismo vegetal são a coleta de frutos e sementes das florestas, como o açaí e a castanha do Pará, e a extração do látex das seringueiras, entre outros, como você observa aí nas nossas imagens, na imagem dos nossos slides. Os produtos do extrativismo mineral são retirada de sal de cozinha e de minerais do solo, como o ouro, a prata, o ferro e entre outros. Nós vamos também falar um pouco sobre as atividades econômicas das cidades. Nessa imagem aí, nós vamos falar um pouco sobre a indústria. A indústria, ela é a atividade econômica que transforma os produtos das atividades do campo, no caso da agricultura, da pecuária e do extrativismo, em diversos outros. Os produtos vindos do campo e transformados nas indústrias são denominados matérias-primas. Observe nessas imagens aí, o chocolate ele é produzido a partir do cacau. O óleo de cozinha, pode ser produzido a partir da soja. O iogurte é produzido a partir do leite. O aço é produzido a partir dos minérios de ferro. As indústrias geralmente estão localizadas na cidade.
nas cidades, pois são nesses locais que vive a maior quantidade de pessoas, tanto os que vão trabalhar nas indústrias quanto os que vão consumir seus produtos. O comércio é a atividade econômica responsável pela compra e pela venda dos produtos e mercadorias. Nos locais onde ocorre o comércio, que podem ser lojas, padarias, supermercados, shopping center e outros, há venda de produtos aos consumidores, que por sua vez são os que desejam comprar. Os consumidores, eles compram produtos e mercadorias para satisfazer suas necessidades diárias. Tais produtos correspondem, por exemplo, a alimentos, roupas e artigos para casa, como produtos de limpeza e higiene, ferramentas, aparelhos eletrônicos e eletrônicos, e entre outros. Vamos falar agora sobre os serviços. A prestação de serviços ela é realizada por diversos profissionais de variadas áreas, como professores, motoristas de ônibus, advogados, eletricistas, encanadores, cabeleireiros, médicos, diaristas e entre outros. Esses profissionais, eles atendem às necessidades tanto daqueles que vivem no campo, como daqueles que vivem na cidade. Olha, nós podemos observar nessas imagens do nosso slide, fala, os guias turísticos, no caso que eles orientam as pessoas em passeios diversos. Nós temos os pedreiros, né, aqueles que constroem casas, os médicos, os que cuidam da saúde das pessoas, e os garis, aqueles que limpam as ruas. Aqueles que limpam as ruas. Esses são os serviços que nós temos como exemplos no caso das prestações de serviços que nós temos. Vamos falar também um pouco sobre o turismo. O turismo, como vimos, as atividades econômicas que existem principalmente no campo ou em outras que existem principalmente nas cidades, mas atividades que existem igualmente no meio rural e nos centros urbanos. O turismo é uma delas. Você encontra tanto no campo como na cidade. O turismo é uma atividade econômica que pertence ao setor de serviços, pois a rede de hotéis, restaurantes e agências de viagem atendem à necessidade das pessoas de viajar, descansar, fazer passeios, ter momentos de divertimento e lazer, conhecer novos lugares no Brasil e no mundo. Creio que vocês gostam muito de viajar, né, de passear, conhecer novos lugares, e é muito bom mesmo. Aí nessas imagens nós temos os turistas na trilha do Parque Nacional de Aparados na Serra, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos também aí muitas pessoas, elas procuram o campo, olha, para descansar do cotidiano, nos centros urbanos. Nesta imagem do lado é a fazenda em Santana dos Montes, em Minas Gerais. E também muitas pessoas elas encontram o centro, né? O centro da cidade. Temos o centro da cidade histórica de Olinda, no caso, que fica em Pernambuco. Nós temos também as pessoas que procuram as praias. Essa praia representada é a praia em Guarapari, em Espírito Santo. Resumindo a nossa aula de hoje, falamos sobre as atividades econômicas tanto do campo como na cidade. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante essa aula. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!